Boa noite aos irmãos que já estão aqui com a gente na live, para mais um dia nós compartilharmos a palavra do Senhor, compartilharmos esses momentos que o Senhor nos dá quando nós estamos reunidos aqui como igreja, como família de Deus. E é bom demais a gente poder estar com os irmãos para poder compartilhar a palavra, meditarmos nela e crescermos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Irmão Lau, rapaz querido, Deus abençoe. Tudo bem? Enquanto os nossos irmãos estão chegando, e a gente vai aguardar mais um pouquinho para poder a gente dar início, parabenizar os nossos irmãos que essa semana fizeram aniversário. A gente tem a Sofia, filha da nossa irmã Edna, que está fazendo aniversário hoje, a linda Sofia, né? Que Deus abençoe Sofia, que dê um crescimento na presença do Senhor, que você possa viver na presença dele, ter prazer na presença do Senhor. Nosso irmão Ademar, que fez aniversário essa semana também, que Deus abençoe nosso irmão Ademar, sempre presente aqui nas lives, nos cultos da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos rica e abundantemente, viu? Uma semana também especial porque é véspera do Dia dos Pais, né? Então nesse final de semana vai ser um final de semana muito especial por ocasião do Dia dos Pais. Queria lembrar os irmãos da nossa igreja que por conta do Dia dos Pais também, mas também devido à questão da pandemia, que nós temos tentado evitar as aglomerações, a gente não vai ter trabalho na igreja na parte da manhã nesse domingo, tá bom? Então nesse domingo na nossa igreja só haverá um trabalho, que será o culto das 18 horas, tá bom, queridos? Então, se você ainda não se inscreveu para o culto das 18 horas, por que se inscrever? Porque é uma quantidade limitada de pessoas e respeitando o decreto da nossa prefeitura, né, a prefeitura municipal, a gente só pode ter um número X de pessoas dentro do ambiente por metro quadrado. Então a nossa igreja tem um número determinado, então você vai dar o teu nome para participar do culto, se você realmente for, tá? Porque às vezes tem pessoas que às vezes dão nome e acabam tirando o lugar da outra pessoa porque não vão. Se você der o nome, for amém, né? Agora não deu o teu nome, deixe de ir, tá bom? Porque só vai haver um culto às 18 horas e nós esperamos todos os irmãos que se inscreverem no culto para nós cultuarmos ao nome do nosso Deus. Boa noite, Marli, graça e paz, Deus abençoe, viu? Deus nos abençoe nesse dia, que Deus abençoe a sua vida, né? Espero que você tenha tido uma semana abençoada e se não foi tão abençoada, meu amado, descansa no Senhor. Né? Descansa no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer, né? Essa palavra ela fala, é um conforto para nós para os dias difíceis. A gente vai passar por dias difíceis, a gente vai passar por tribulação, a gente vai ter os nossos momentos duros na vida, mas a gente sabe que a palavra do Senhor ela nos garante a vitória no final da nossa guerra. A palavra do Senhor nos garante a vitória no final das nossas lutas. Então creia no Senhor tão somente, porque se está difícil hoje, amanhã, em nome de Jesus, a resposta positiva do Senhor virá. Amém? Então, queria orar contigo, que já está aqui. Alô, Irlã! Deus abençoe, Irlã! Saudade de você, minha amiga. Vamos orar? Pedindo a Deus bênção para a nossa reunião, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, com a palavra, com essa comunhão dos irmãos que já estão aqui, para nós podermos meditar na palavra. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos porque tudo que o Senhor faz é bom. E hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui e podermos estar, ó Pai amado, em família para glorificar o Teu nome através da Tua palavra. Nos abençoe nesta noite, abençoe esse culto, essa live. Toma nossa vida em Tuas mãos, os irmãos que vão participar da live também, e que Teu nome seja glorificado. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
Queria compartilhar contigo uma palavra que o Senhor tem me dado esses dias. Eu tenho realizado um desafio de fazer a leitura bíblica em um tempo recorde, e eu tenho pedido para Deus me dar sabedoria, não somente para ler, mas que eu possa, ao ler, também meditar, tirar um ensinamento para mim, tirar um aprendizado, fazer uma aplicação para a minha vida. E o Antigo Testamento é um livro maravilhoso, são livros maravilhosos para nós lermos. Eu acabei de ler recentemente o livro de Gênesis, o livro de Provérbios, e são livros que deixam a gente maravilhado com as grandezas do Senhor e também com o testemunho dos nossos irmãos do passado. A gente tem muito que aprender no Antigo Testamento. Eu queria compartilhar uma coisa contigo hoje, um aprendizado que eu tirei, de que às vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, para que a gente chegue na bênção, para que a gente tenha a vitória, o menor caminho é passar pela provação. É sermos provados, aprovados, e então nós receberemos a vitória. Mas só que no meio disso tudo, entre o ponto de partida e a vitória, né, tem todo o percurso a ser percorrido, a gente precisa ter um comportamento, a gente precisa ter uma diretriz, um norte, né? E que o norte seja para nós cristãos a palavra de Deus, porque se a gente se assemelha ou se a gente se desvia um pouquinho do que é a palavra de Deus, a gente acaba fazendo coisas que entristecem ao Senhor e às vezes impedem, né, de que a bênção que já está pré-determinada para nós, ela chegue na nossa vida, e às vezes demora muito mais. Um exemplo de tudo isso é a vida do povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Você tem noção de Deus lá do céu, sentado no seu alto e sublime trono, ele olha para a terra e diz: olha, eu vou escolher aquele povo ali para ser o meu povo. Israel vai ser o meu povo para sempre. É coisa maravilhosa. Deus adota Israel, Deus toma Israel para si. Né? E nós hoje somos a Israel de Deus pela graça, porque Jesus nos resgatou, Jesus nos comprou com seu sangue, nos tirou de um império e nos transportou para o império da glória do Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Mas Deus escolheu a Israel. Israel é uma nação abençoada. E eu queria ler um texto com vocês aqui, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37, a gente vai ver um trechinho da história de José, né, o 11º filho de Jacó, que depois virou Israel. E José, ele sela ali a aliança, a promessa que Deus fizera para Abraão. Gênesis capítulo 41, versículo 37 ao versículo 46. Amém? Se você tem a tua Bíblia, acompanha a leitura conosco, né, para nós podermos nos contextualizar sobre aquilo que nós vamos falar. Diz assim a palavra: o conselho de José, aqui no caso, foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José:
Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífara, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Queridos, nós estamos vendo aqui um momento em que José é honrado. Quem de nós não gostaria de passar por um momento como esse? A gente não anseia momentos como esse, de ser honrado, de ser reconhecido, de ser aqui visto como homem, como mulher de Deus. O que eu achei mais interessante é que a fala de Faraó, ela começa para José dizendo, para todos os seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha que coisa linda! Já aconteceu contigo de você estar caminhando no teu trabalho, na rua, conversando com alguém que você não conhece, e essa pessoa te pergunta: me diz uma coisa, você é crente, não é? Porque ela sente alguma coisa diferente de você, em você, ela vê um comportamento, ela vê algo especial na tua vida. E isso é maravilhoso, isso é ser honrado, você ser reconhecido como filho de Deus. Pois bem, José estava aqui no seu momento de glória. Estava sendo coroado por Faraó, governador de toda a terra do Egito. Não haveria no Egito, a não ser Faraó, alguém maior do que José. Um homem de Deus que fora honrado pelo próprio Faraó. E isso aqui é maravilhoso. É o momento da bênção. Só que, até chegar o momento da bênção, desde o ponto de partida até chegar à bênção, tem uma longa história. Muita coisa aconteceu. Muito preço foi pago. Muita lágrima foi derramada. A história de José começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão naquela ocasião, ainda Abrão, e lhe faz uma promessa. Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abrão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão sai da sua terra, Abrão sai da sua terra. Só que Deus já... Olha só como é que a gente, às vezes, não entende os desígnios de Deus, e por conta de que a gente faz diferente da forma como nós deveríamos fazer, né? Naquele tempo, Deus apareceu para Abrão e falou para ele. Hoje, Deus fala conosco pela palavra. E é pela palavra, é a palavra que nós temos que obedecer. A gente não vai acrescentar e nem vai tirar. Temos que obedecer a palavra de Deus na íntegra. A voz de Deus precisa ser obedecida na íntegra. Deus fala para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, o Senhor fala com Abraão de forma maravilhosa. Um recado claro, uma proposta clara. Só que Abraão, ele faz diferente da forma como Deus fala. Deus fala: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão começa a caminhada, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele sai levando o seu sobrinho Ló. Sai levando da sua parentela. E quem sabe um pouquinho da história de Abraão sabe quanto problema que Ló causou para o seu tio Abraão. Desde divisão de terra, desde contendas entre pastores de um e pastores do outro, desde a ganância de quando Abraão decidiu se separar de Ló. Abraão fala para ele: Ló, os nossos pastores estão brigando muito, está tendo muita contenda entre mim e ti,
Isso não é bom, porque nós somos parentes. Então, para que a gente não tenha mais contendas, vamos fazer o seguinte, cada um escolhe o teu caminho. Você escolhe. Se você escolher as Campinas, eu vou para o deserto. Se você escolher o deserto, eu vou para Campina. Diz para onde você vai, que o lugar que você for, eu vou para o lugar oposto. Aí Ló escolhe, os seus olhos avistam as Campinas, banhadas pelo orvalho, à beira dos montes, onde se tinha muita vida, e ele escolhe aquele campo verdejante para si, e Abraão vai para o outro lado. Ele se separa de Ló. E aí ele começa de novo a sua caminhada agora com Sara, sua esposa, andando na direção da vontade de Deus. Em Gênesis 17, o Senhor aparece para Abraão e faz uma coisa extraordinária na vida dele. Deus muda o nome dele. Deus fala para ele lá em Gênesis capítulo 17, não te chamarás mais Abrão, você agora vai se chamar Abraão. Quando, capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, aos 99 anos de idade, o Senhor que aparecera anteriormente para Abraão e faz o convite para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus agora, alguns anos depois, aparece para Abraão e muda-lhe o nome. Aos 99 anos de idade, Deus começa uma nova história na vida de Abraão. Uma nova história para a vida de Abraão. Querido, eu não sei quanto tempo você está esperando acontecer alguma coisa de Deus na tua vida. Eu quero te dizer que não existe tempo, porque o nosso tempo é limitado, mas o tempo certo é o tempo do Senhor. Quando Ele determinar, vai acontecer. Quando Ele quiser, a circunstância vai mudar. O que nós precisamos crer e guardar isso nas tábuas do nosso coração é que aquele que nos prometeu a bênção, ele é fiel e ele vai cumprir. Amém? Então Deus aparece para Abraão e muda o nome dele. E fala: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou te dar um filho. E aí, uma outra vez, os anjos do Senhor vão até Abraão e reforçam com ele a aliança e falam: Sara, tua mulher, daqui a 1 ano, ela vai gerar um filho. A Sara estava escutando por detrás da tenda e ela riu-se de si mesma, porque ela diz: olha, eu já sou avançada em dias e como é que eu posso dar à luz? Ela, meio que duvidando, sorriu. Mas o Senhor ainda manteve a promessa com Abraão, mesmo que Sara tenha duvidado, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ao passo que, cerca de 1 ano depois, nasce o filho da promessa, Isaque, o filho tão esperado de Abraão. Mas antes, Abraão, ele tentou dar um jeitinho, tentou arrumar as coisas. Ele vindo que já estou ficando velho, Sara, minha mulher, não pode dar à luz, e eu preciso ajudar Deus a cumprir a promessa que ele lhe fez. E aí Sara tem uma grande ideia. Olha, toma minha serva Agar, você coabita com ela, e você vai ter a tua geração. E Abraão atentou para as palavras da mulher, foi lá, coabitou com a escrava, com Agar, e aí lhe nasce Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ora, queridos, aquilo que é de Deus, a promessa que Deus fez, vai acontecer do jeito que Deus falou. Eu e você nada podemos fazer, acrescentar ou melhorar os planos de Deus. Abraão tentou ajudar e só causou problema.
Porque no tempo do nascimento, antes do nascimento de Isaac, Sara já estava enciumada com Agar, porque Agar, depois que gerara a Ismael e o dera para Abraão, começou a desprezar a sua senhora, como quem diz, eu sou mais preciosa do que você, porque eu tive filho, e você não pôde tê-los. E aí Sara já estava arruinada no seu coração. A Sara já estava transtornada no seu coração quando o Senhor, mais uma vez, aparece para eles e reforça a promessa, dizendo que ao passo dali a 1 ano, lhe daria de novo o cumprimento da promessa, nasceria o filho da promessa, que não era Ismael, porque Ismael nasceu de Abraão, mas não era no plano de Deus. Então nasce Isaac. E Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho esperado de Sara, era a concretização da palavra. Era a concretização da palavra de Deus. Só que aí Sara fica enciumada porque Ismael já era grande e caçoava do menino, do filho mais novo, e ela briga com Abraão. Olha, Abraão, manda essa mulher embora. Despede ela porque ela está caçoando do meu filho. E aí Abraão, mais uma vez, dá ouvido para Sara, pega Agar, bota uma mochilinha nas costas dela, 3 comidinhas, uma marmita para ela e para o menino e despede elas caminho errante no deserto. Ao passo que Agar, vendo que seu filho iria morrer, ela deixa a criança e se afasta dele. A Bíblia fala que é um tiro de uma flecha a uma distância bem longa, porque ela não aguentaria ver o seu filho morrer. Só que Ismael era filho de Abraão e Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus o anjo brada do céu, disse: não fique preocupada, eu ouvi o choro do menino, ele não vai morrer, ele vai ser uma grande nação também. Fez promessas para Sara, fez para Agar, fez promessa para Ismael e os despediu, os abençoou. Voltando lá para Isaac, Isaac cresce. Isaac é o filho da promessa. Em determinada altura, Deus fala: Abraão, tu me amas? Eu quero que então tu me sacrifiques o teu filho Isaac, o teu único filho a quem tu amas. A Bíblia fala que Abraão não pestanejou, preparou tudo para o holocausto, preparou a lenha, separou o instrumento do sacrifício, colocou sobre o seu jumentinho, pegou os seus criados e foi em direção ao monte para sacrificar ao Senhor. Às vezes a gente recebe uma bênção. Abraão estava sendo provado. Às vezes nós recebemos uma bênção da parte de Deus e a gente começa a tratar a bênção, a gente bota aquilo que é bênção de Deus na nossa vida no lugar de Deus. Deus dá um trabalho para a gente e a gente começa a dar mais valor ao trabalho do que ao próprio Deus, quando a gente escolhe se sacrificar pelo trabalho e a gente não se sacrifica pela obra de Deus. Deus dá pra gente um casamento abençoado. Deus dá pra gente filhos abençoados. Deus dá pra gente casa, dá pra gente um bem, e a gente coloca aquele bem na frente de Deus. Tá colocando a bênção no lugar do abençoador. Tu amas o Senhor? Tu sacrificarias o teu bem? Sacrificarias a bênção que tu recebeu por amor a Deus? Foi isso que Deus pede para Abraão. Abraão, tu vai me sacrificar o teu filho Isaac. Só que Abraão conhecia o Senhor. Abraão tinha intimidade com Deus e cria na palavra de Deus. Cria na promessa de Deus. Abraão pega o menino, vai com ele em direção ao monte com seus empregados. Chega em determinada altura no monte, ele diz: olha, para os empregados, fica aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos e tornaremos. Ora, Isaac não era o objeto do sacrifício? Não era Isaac quem deveria ser sacrificado por amor ao Senhor? Sim, foi isso que Deus pediu, mas Abraão conhecia Deus. Abraão disse: Isaac é o filho da promessa. Eu estou disposto a sacrificar o meu filho por amor ao Senhor, mas eu sei que o Senhor não vai voltar atrás da sua palavra.
Nós precisamos crer na palavra de Deus, meu amado. A palavra de Deus, ela continua sendo infalível, ela continua sendo poderosa, ela continua sendo alimento para nós. Leia, creia em tudo que está escrito na palavra de Deus, não duvidando. Porque dessa forma Abraão alcançou a bênção. Ele foi para o monte para adorar ao Senhor e na hora que ele estava para sacrificar o seu filho, inclusive Isaac pergunta para Abraão: pai, nós temos aqui o altar, temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo para o sacrifício, mas onde está o animal? E Abraão fala o quê? Deus irá providenciar para si o sacrifício. E aí quando Abraão bota o menino deitado sobre a pedra para o sacrifício, sobre a lenha, para ser sacrificado, ele levanta, estende a sua mão para o ferir. O anjo do Senhor, a saber, o próprio Jesus, diz para Abraão: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sabemos que tu temes ao Senhor. Aleluia! Deus conhece o nosso coração, Ele vê lá dentro, Ele vê o nosso íntimo, Ele vê se nós temos em nós temor para com o nosso Deus. Quando nós estamos na igreja, em posição de adoração, lendo a palavra, ouvindo a palavra, cantando louvores, tocando o instrumento, Deus conhece o nosso coração, querido, e Ele pode ver lá dentro de nós se verdadeiramente há temor da nossa parte para com Ele. E aí Deus, e Jesus falando ali com Abraão: não tem, você... porque agora nós sabemos que tu temes ao Senhor. Ele falando para Deus e diz assim: porquanto tu não nos negaste. O anjo era Jesus. Tu não me negaste o teu próprio filho. Nós estamos prontos para sacrificar tudo por Jesus? Existe esse desejo no nosso coração de sacrificar as coisas por Deus? O tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, por amor à obra do Senhor? Abraão volta com Isaac, volta fortalecido, porque quando a gente recebe uma bênção e a gente dá a glória para o abençoador, a nossa vida é fortalecida, amém? Quando a gente reconhece que Deus está conosco, que Ele está do nosso lado, nada pode nos deter, querido. Ninguém pode nos parar. E Abraão continua avançando, e Abraão cresce. E aí chega o tempo em que Abraão diz: olha, está na hora de o Isaac começar a povoar a terra. E ele chama o seu empregado, o mais fiel, o seu 01, aquele que, um criado nascido na sua casa, que fora criado como seu próprio filho, e diz para aquele homem chamado Eliezer: olha, você vai até a minha terra, você não vai pegar de qualquer lugar, vai até a minha terra e vai tirar de lá uma mulher, para se casar com o meu filho. E aí o Damasceno Eliezer pega e vai cumprir o propósito, o mandato do seu senhor. No meio do caminho ele diz: como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar num lugar em que ninguém me conhece, eu vou chegar numa terra estranha, eu sou criado de alguém ou empregado e eu tô com uma tarefa gigante. Eu tenho uma tarefa gigante para cumprir. Sabe o que o empregado de Abraão, o criado nascido na casa de Abraão fez? Ele nos dá uma aula. Quando nós temos dificuldade para resolver os nossos problemas, quando aquilo que nós temos que fazer é demasiadamente difícil para nós, o Damasceno Eliezer, ele ora ao Senhor. Ele fala: o Deus do meu senhor Abraão, me dá mercê na minha tarefa, me abençoa para que eu possa cumprir aqui, esse propósito da minha tarefa. E ele faz uma prova de Deus: olha, ainda faz uma escolha, me ajuda do seguinte sentido, Deus. No lugar que eu chegar, eu vou chegar na fonte, e lá na fonte
A mulher que tira água e me der para beber, e dê água para os meus camelos beberem também, essa é a escolhida. Pode ser assim? Será que o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, você pode fazer isso? Queridos, o que você faz quando você está diante de um problema? Você ora? Você coloca diante de Deus? Especifica para Deus? Ou você chora no teu travesseiro, você vai no Facebook, desabafa, você manda um WhatsApp para tua amiga, para o teu amigo, para o teu... É para Deus. Se o problema é demasiadamente difícil para você, para Deus não é. Não existe nada impossível para o Senhor. E aquele homem ora a Deus, ele chega àquela cidade e está ali num poço onde as pessoas vinham tirar água para os rebanhos. E de repente ele vê de longe uma jovem formosa. Era Rebeca. Rebeca chega para tirar água para as ovelhas do seu pai. E aquele homem se apresenta para ele e falou: você pode me tirar um pouco de água para beber? Porque eu não tenho com que tirar. E ela, pois não, ela tira água para ele, dá água para beber para ele. Falou: olha, agora eu também vou tirar água para os teus camelos, para a tua comitiva. Do jeito que ele pediu para Deus, aconteceu. Do jeito que nós pedirmos ao Senhor, o Senhor nos ouve. Mas o nosso coração tem que ser sincero. A oração do Damasceno Eliezer não foi para ele, entende isso? Deus não atende orações egoístas. A nossa oração, o nosso clamor tem que redundar para a glória do nome do Senhor. Se for assim, Deus vai atender. E aí, acontece todo aquele mistério, ele se apresenta para Rebeca: de quem tu é filha? Ah, eu sou filha do meu... Vamos lá na casa do teu pai, você é parente do meu senhor Abraão. E desenrolou lá tudo, ele falou como é que ele orou para Deus e a forma como Deus o havia respondido à oração. E ele fala para o pai dela: deixa eu levar a moça, eu trouxe presentes e tudo mais. E o irmão dela não consentiu: tá bom, pode ser, leva a Raquel para encontrar-se com Isaac. A Bíblia fala que quando Isaac viu Raquel de longe, o coração dele, quando é de Deus, aleluia, quando é de Deus as coisas são perfeitas. Quando é de Deus não tem entrave. Quando é de Deus não há dificuldade que fique de pé, não tem empecilho. Quando é de Deus vai acontecer na vida da gente. Sabe, queridos, mas é preciso ter sabedoria para orar. É preciso entender se a nossa oração está glorificando a Deus ou vai nos glorificar. Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca dá para ele 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Os gêmeos na barriga já ficavam ali no embate. Um saiu primeiro que o outro, só que o primeiro, quando saiu, o segundo saiu agarrado no pé dele. Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado na perna dele. Desde novinho, os 2 irmãos têm uma guerra entre si. Esaú era caçador, homem do campo, enquanto Jacó era homem pacato, cuidava das plantações, das folhas, das coisas de casa junto com sua mãe, e talvez por isso a sua mãe tinha mais apego ao filho, a Jacó, porque vivia mais dentro de casa do que com Esaú, que vivia fora de casa. Bom, deu-se ao cabo de dias que um dia Esaú volta do campo morto de cansado, talvez tivesse ficado muitos dias fora caçando e as forças dele já estavam se esvaindo, e ele suplica para o seu irmão Jacó: me dá o que você está fazendo aí? Jacó estava fazendo uma comida maravilhosa e aquela comida era desejosa. Já ouviu dizer aquele ditado que o melhor tempero é a fome? Eu almoço muito na rua, porque meu trabalho é externo, não trabalho em escritório, eu trabalho na rua.
E tem dia que eu tô perto de um restaurante bacana, mas tem dia que eu tô perto daquela pensãozinha beira de estrada que tu sabe que o negócio ali não é tão bom, mas a fome, querido, a fome é o melhor tempero. E aí, Jacó fala com Esaú. Jacó era sagaz, astuto, malicioso. Ele fala para o seu irmão: eu até te dou um pouco do guisado que eu estou preparando, mas só se você trocar ele pela tua primogenitura. Me vende a tua primogenitura por um prato de lentilha. Esaú estava morrendo de fome. E pela situação e pelo fato dele ter trocado a sua primogenitura pelo prato de lentilha, não era apenas uma forma de se falar, estava morrendo, ele estava literalmente morrendo de fome. E ele pega e troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí, ao tempo em que seu pai, Isaac, já estava próximo de morrer, ele tinha que abençoar o filho primogênito para dar sequência à descendência e receber as promessas que da parte de Deus lhes eram devidas. A mãe de Raquel pega Jacó e arma um esquema com ele. Olha, nós vamos enganar o teu pai. Pegou uma pele de cabra, um pelo de cabra, botou no braço, botou no peito, cobriu a cabeça, fez ele feder um pouquinho animal e apresentou para o pai que estava quase cego e falou: quem é você? Pai, sou eu, teu filho Esaú. Eu vim aqui para o Senhor me abençoar. E Esaú abençoa ele com a bênção da primogenitura. Isaac abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Quando, ao seu tempo, Esaú se apresenta para o seu pai e fala: pai, sou eu que estou aqui. Quem é? Sou eu, seu filho Esaú, eu vim receber a minha bênção. Ele: mas eu já te abençoei. E aí Esaú descobre que Jacó havia lhe enganado, havia trapaceado com ele. E aí o coração dele se inflama de ódio, de ira, e ele diz no seu coração: eu vou matar o meu irmão. Quando a mãe dele fica sabendo, diz: olha, foge, vai daqui para uma terra distante, vai para a terra onde habita a minha família, vai lá na casa do meu tio Labão, fica por lá um tempo, até o teu irmão esquecer disso, vai para lá, e lá você vai... você já tem a tua primogenitura, vai. E assim ele fez. Jacó arrumou a trouxa, pegou o caminho e foi em direção à casa do seu tio Labão. Bom, no meio do caminho, ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele faz. O seu pensamento, pelas coisas erradas que ele já havia feito, talvez na hora do silêncio, sozinho no meio do deserto, dormindo sobre... o travesseiro dele era uma pedra. Ele pensou e repensou nas suas atitudes. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. A forma como nós estamos conduzindo a nossa vida para nós e para as pessoas que estão vivendo com a gente. Essa reflexão ela é maravilhosa. Essa reflexão pode causar em nós arrependimento. Ela pode causar em nós um desejo de pedir perdão a alguém, pode causar em nós um conserto para com Deus. Então reflita, pare um tempo da tua vida, deixa dessa correria, deixa desse ativismo, para com esse negócio de que eu tenho que correr atrás, tira um tempo para você e Deus e medita na tua vida com o Senhor, reflete na tua caminhada, se você está fazendo bem para os teus, se você está cuidando das coisas de Deus como você deveria, se o teu coração está aplicado no Senhor. É bom meditar. E uma certa noite Jacó estava deitado sobre uma pedra, dormindo ao relento, e ele sonhou uma escada que descia do céu e anjos subiam e desciam por aquela escada. E ele chamou aquele lugar Betel porque era conhecido como habitação de Deus. E ele seguiu viagem. Lá na frente, Jacó para em frente a um poço e ele vê ali uma jovem dando de beber para o rebanho dela, e ele fica apaixonado por ela. Era Raquel, a mulher dos seus sonhos. À primeira vista, amor à primeira vista.
E ele se apresenta, pergunta para ela quem ela era. Ela: sou Raquel, sou filha de Labão. Ele: eu sou filho de Sara, minha mãe é sobrinha do teu pai. Vamos lá para a gente conversar, porque eu estou apaixonado por você. E ele fala para Labão: olha, Labão, meu tio, eu estou apaixonado por sua filha Raquel, e eu quero me casar com ela. Diz aí qual é o preço. E Labão fala com ele: olha, fala você o que você tem para me oferecer. Eu vou trabalhar para você de graça 7 anos. E ao cabo dos 7 anos de trabalho, você me dá a tua filha para casar. Tá feito o trato, apertaram as mãos e Jacó caiu dentro do trabalho. Trabalhou, produziu riquezas para Labão. Tudo que ele botava a mão, ele prosperava. Tudo que ele planejava acontecia. Tudo que ele se propunha a fazer, ele conseguia realizar. E ao cabo de 7 anos, Labão já era um homem muito rico. E aí Jacó foi lá cobrar para ele a dívida. Olha, eu disse para você que trabalharia para você durante 7 anos, sem salário, em troca da mão da tua filha. Então eu vim aqui, eu vim cobrar a minha dívida. Labão, muito esperto, dá de beber para Jacó, deixa ele embriagado, manda ele entrar na tenda e apresenta para ele a sua filha mais velha, que não era a Raquel, era Lia, a filha mais velha. E aí Jacó coabita com ela e acordando de manhã ele vê que não é Raquel, vai reclamar com Labão. Ele fala para Labão: olha, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel e agora você me enganou, você me deu a tua outra filha. E Labão se justifica com ele: olha, na nossa terra é assim que acontece, a gente não dá primeiro a segunda ou a mais nova. Quem tem que casar primeiro na nossa casa é a primogênita. Fica com ela, cumpre o tempo das núpcias com ela durante 1 mês e depois eu vou te dar a minha outra filha Raquel e você trabalha para mim mais 7 anos. Meu Deus! Ele está sendo enganado. Ele está sendo trapaceado. Sabe o que se chama isso, queridos? É a lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Jacó era trapaceador. Jacó era homem enganador. E ele plantou essa semente e ele colheu o fruto disso. Isso é espiritual, queridos. Aquilo que nós plantamos no reino espiritual, é isso que a gente vai colher. Eu te desafio agora aqui nessa live, se você pode, aonde você está, fechar os teus olhos e tentar enxergar as sementes que você tem plantado no reino espiritual, porque são dessas sementes que você vai colher. É isso que você está plantando e é isso que nós vamos colher. Jacó plantou engano, Jacó plantou trapaça. E ele colheu engano e ele colheu trapaça. Só que Jacó toma uma atitude. Ele poderia, isso é um ciclo, sabe? Isso é um ciclo que às vezes se torna uma maldição. Porque aconteceu comigo, eu vou fazer também. Porque eu recebi assim, eu vou dar na mesma moeda. Porque me bateu numa face, eu vou bater na dele também. A Bíblia fala que a gente tem que buscar paz. Nós temos que ser o bom termo. A palavra de paz tem que sair da boca do crente. Somos nós que vamos dar fim à guerra. Somos nós que vamos quebrar a maldição. Somos nós que vamos quebrar o engano. Somos nós que vamos quebrar o legado do diabo na nossa vida ou na vida dos nossos. Em nome de Jesus. Com atitude. Qual foi a atitude de Jacó? Aqueles 7 anos que ele trabalhou a mais para Labão, ele poderia querer enganar a Labão. Porque ele falou para Labão: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando para você durante mais 7 anos e as ovelhas que nascerem puras, sem manchas, essas vão ser tuas. E as ovelhas que nascerem listradas, malhadas, essas serão minhas. Esse também vai ser parte do meu salário. E daqui a 7 anos a gente tá pago o acordo. E aí Labão consentiu. E Jacó trabalhou mais 7 anos em honestidade. Jacó trabalhou em mais 7 anos com o coração puro. Por amor a Raquel, mas também por entender que aquele ciclo ali precisava ser quebrado. Sabe o que Jacó estava fazendo, queridos? Ele estava mudando a semente, aleluia.
Aquela semente de engano que havia sido plantada e que ele colheu o engano, ele não queria mais isso na vida dele. Ele dizia em seu coração: eu vou plantar outra semente, eu vou colher um fruto próspero, eu vou colher um fruto bom. Eu não quero mais o engano na minha vida, eu não quero mais coabitar com o pecado debaixo do teto da minha casa. Eu vou plantar outra semente. Amém? Você está entendendo isso? Que se nós quisermos ver uma mudança na nossa vida, de tudo que a gente já viveu, de ontem até hoje, nós precisamos plantar uma semente diferente no reino espiritual, para que a gente possa colher, um fruto diferente. E aí acontece que, ao cabo de 7 anos, Jacó entrega o trabalho para Labão. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, mas ele ainda no seu coração tinha medo de ser enganado de novo pelo seu tio. E ele fala para suas mulheres: olha, e para cada mulher que ele recebeu uma concubina. Ele diz para suas mulheres: vão pegar nossas coisas, vão pegar o caminho de deserto, vão voltar para casa do meu pai, porque eu não vou ficar mais debaixo do teto do meu tio. E ele faz assim, à noitinha, ele pega tudo que era dele, sai escondidinha e vai embora para sua terra. Ao passo que, alguns dias depois, o seu tio percebe o que Jacó havia feito e vai atrás dele e fala: o que está acontecendo? Por que você fez desse jeito? Não deixou nem me despedir das minhas filhas. E Jacó fala para ele: ó, eu tive medo de que você mais uma vez me enganaste. Queridos, o homem mais uma vez tentando ajudar Deus. Quando você mudar a semente que está sendo plantada, quando você mudar e no teu coração você tiver convicção de que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, de que o teu comportamento está de acordo com a palavra de Deus, não tema o que pode te fazer o homem. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Não tente ajudar Deus. Espera nele tão somente. Faz aquilo que é lícito ao teu coração, de acordo com a palavra de Deus. Honra ao Senhor na tua vida e descansa em Deus. E Labão disse para ele, Deus fala em sonho com Labão, fala: ó, deixa ele ir. E Labão fala: olha, você vai em paz. Deus estava aceitando a semente plantada por Jacó. Tanto é que, alguns dias dali, Jacó se despede de Labão, as filhas se despedem do pai, Jacó vai caminhando e ele se lembra. Ele se lembra do seu irmão. Caramba, quando eu saí de lá, o meu irmão Esaú queria me matar. Ele queria me matar. E ele diz no seu coração: e agora? O que vai? Ele ora ao Senhor, oferece um sacrifício ao Senhor. Ele mais uma vez se arrepende. E Deus aparece para ele em sonho de novo em Betel e muda o nome dele. A boa semente. Jacó, você está plantando agora uma semente diferente. A lei da semeadura mudou. A semente que você plantava trazia para você maldição, mas a semente que você está plantando agora é bênção. Você não mais se chamará Jacó, o teu nome agora vai ser Israel. Deus muda a história das pessoas que estão comprometidas com Ele. Deus muda a história das pessoas que arrependem-se no seu coração, que se convertem o seu coração ao Senhor. E Deus muda a história de Jacó e lhe dá o nome de Israel, porque você vai ser o pai da grande nação que eu falei para Abraão. E eu vou cumprir aquilo que eu falei para Abraão, aquilo que eu falei para Isaac, vai ser cumprido na tua vida. Você vai ser um pai de uma grande nação. E aí ele continua voltando para se encontrar com seu pai. E ele pensa: opa, deixa eu pedir desculpa para o meu irmão. Ele pega camelo, gado, ovelhas, cabras, muita coisa. E ele manda como presente para o irmão. Vai entregar para o meu irmão Esaú e fala para ele: o teu irmão Jacó está vindo se encontrar contigo, arrependido de tudo que fez. Não tenha medo de pedir perdão.
Não tenha vergonha de pedir perdão. Quem pede perdão é honrado. Quem se arrepende é honrado. Pode parecer uma humilhação, mas se você se humilhar diante do Senhor, o Senhor vai te honrar. Então, aquele presente chega para Esaú. Esaú se apressa, pega os seus homens, 300 ou 400 dele, e vai ao encontro de Jacó. E aí os servos voltam e falam, Esaú está vindo ao teu encontro. E aí Jacó fica, será que ele se agradou dos presentes ou está vindo cobrar conta? Quando Jacó e Esaú se encontram, que história linda, eles se abraçam, eles se beijam, a lei da semeadura, meu amado. A semente que agora não mais Jacó, que Israel está plantando, é uma semente de Deus. As coisas passam a dar certo. Plante a semente de Deus, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, igreja, adoração, coração quebrantado, contrito, é esse que agrada ao Senhor. Plante esta semente e você vai ver a colheita que Deus vai te dar. É essa semente que agrada ao Senhor. É essa semente que agrada ao Senhor. Os irmãos se abraçam, a aliança está de novo restabelecida. Jacó apresenta para Esaú a sua família. Está aqui minhas esposas, os meus filhos. E ele volta para ficar perto, não vai para a terra, mas fica perto da terra do seu pai, agora habitando em paz. Seus filhos crescem ali naquele local. Eram 11 os filhos de Ruben, que era o mais velho, o primogênito de Israel, até José, que era o 11º que havia nascido dentro da sua casa, da mulher dos seus sonhos, daquela por quem ele trabalhou 14 anos da sua vida, praticamente de graça. E ele amava a José mais do que os outros filhos, por essa característica, porque além de ser o último, nasceu na sua velhice, ele era o filho da mulher do seu coração. E aí Israel, ele recebe de Deus as promessas. As promessas começam a se cumprir. Pega Abraão tem Isaac, tem outros filhos, mas Isaac era o filho da promessa. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, era pouco. E aí em Jacó e Israel, uma multidão de filhos, 12. As 12 tribos de Israel. E José era um sonhador, ele tinha sonhos da parte de Deus. Uma hora ele sonha que... Eu tive um sonho engraçado, ele contava com a maior naturalidade para os seus irmãos. Eu tive um sonho engraçado a noite que passou. Eu sonhei que vinham 10 estrelas, a lua e o sol. Paravam diante de mim, se inclinavam e me adoravam. Meu irmão, você tem irmão caçula em casa? Eu tenho um irmão caçula aqui, vou te falar. O meu irmão, minha tia Tânia tá aqui, ela sabe como é que é esse negócio. O meu irmão mais novo, ele aprontava demais comigo. Irmão caçula é bênção, amém? E aí, Deus dá outro sonho para ele. Olha, irmão, tive outro sonho. Eu sonhei que a gente estava no campo colhendo as espigas de trigo e a gente enrolava cada um o seu feixe. Os feixes de que vocês enrolavam se dobravam diante do meu e adoravam. E os irmãos falaram para ele, por acaso nós vamos te servir, nós vamos adorar você? Você se acha Deus? E aí bolam um plano para tirar a vida de José. Só que em José iria se cumprir a provisão de Deus para Israel. E ele é lançado num poço, no meio do deserto, pelos seus irmãos, com o intuito de matar. Só que Ruben, o mais velho, não consentiu na morte do seu irmão. Falou, olha, vamos vender para os mercadores que passam aqui. Os primeiros que passarem aqui, a gente pede uma ninharia e vende. E a gente diz para o pai que as bestas do campo atacaram o nosso irmão e o mataram. A gente leva a túnica dele vestida de sangue e entrega para o pai vai acreditar naquilo que a gente está falando. E assim fazem. Vendem José para os mercadores que estavam indo para o Egito, apresentam as vestes rasgadas com sangue de animal para
para o seu pai Israel e diz: olha, o nosso irmão foi atacado pelas bestas do campo, nós não encontramos, mas está aqui a sua túnica banhada de sangue. Ele vai parar no Egito. Lá no Egito Deus começa a fazer um movimento na vida de José. E José, ele nos ensina algo maravilhoso, que entre o cumprimento da promessa e a promessa tem a tribulação. Ele passa por diversas provações. Ele interpreta sonhos dentro da prisão, e porque ele tinha o dom de Deus sobressaiu na vida de José, e José foi honrado, e ele foi parar na casa de Potifar, trabalhando para um dos homens que eram comandantes da guarda do faraó. E a gente sabe como é que funciona aquela história para José. Em determinada altura, a mulher de Potifar, porque ele era eunuco, a mulher de Potifar cedia a José e quer que ele a tome por mulher. Ele disse: não posso, porque o meu senhor me deu o governo sobre toda a casa, mas disse que eu não poderia tocar na senhora. Além do mais, eu sou temente a Deus. E para se livrar da mulher, ele corre e ela segura a veste dele, chateada, enraivecida, possessa de demônio. Ela diz para o seu marido: olha aqui, ó, as vestes de José. Ele esteve aqui, ele tentou me assediar, tentou me agarrar à força. Eu resisti, ele fugiu, mas eu segurei a veste dele. E aí o Potifar joga ele na prisão. Lá na prisão é um lugar de angústia. Prisão é lugar de vergonha. Prisão é lugar de dor. Prisão é um lugar semelhante ao deserto. Não tem vida, não tem perspectiva. Mas independente de onde você estiver, se Deus estiver contigo, o deserto vira manancial. Jorra água viva. O Senhor transforma em bênção a maldição. José está dentro do porão do presídio na casa de Potifar. E aí é um presídio especial, porque é dentro da casa de Potifar, é o subsolo da casa de Potifar. E ali são levados dois homens que trabalhavam para Faraó e vacilaram no serviço, um copeiro e o padeiro. São jogados ali na prisão e cada um teve um sonho. E aquele sonho inquietou o coração deles, e José: me conta o sonho. E eles contam o sonho para José. Olha, eu tive um sonho, o padeiro dizendo que o meu sonho foi estranho, porque eu tentava fazer o meu serviço e o meu serviço não acontecia, e as coisas que eu queria fazer, elas não deram certo. E aí o outro disse: o meu sonho foi um pouco diferente. Eu sonhei que eu estava vestido com uma veste bonita, que tudo ia bem, que o meu serviço... E aí a interpretação do sonho, para resumir, o José disse para o padeiro: olha, para o copeiro, você vai ser restituído à casa de Faraó, você vai receber o perdão e você vai voltar a servir na presença do rei. E o padeiro: e eu? Não, para você deu ruim. Infelizmente para você daqui a alguns dias você vai ser enforcado. E aconteceu idêntico àquilo que José falou. Só que José falou para o copeiro: quando você estiver junto do faraó, lembra de mim. Lembra desse sonho que eu revelei para você. Passou o tempo, o copeiro esqueceu. E aí o faraó tem um sonho. Sonha com as vacas magras, com as vacas gordas, sonha com as espigas de milho, a tala de milho magra, a outra talha bonita, e a magra engole a gorda, a vaca magra, aquele sonho maluco que ninguém conseguia interpretar. E aí o copeiro fala para ele: olha, uma vez eu estava na prisão, meu senhor, e lá na prisão um jovenzinho interpretou meu sonho, e aconteceu exatamente, aconteceu assim, 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 ele falou isso, isso e isso, que eu seria restituído à minha tarefa, e eu voltaria a servir na presença de Faraó, e eu estou aqui. E Faraó: ninguém, meus magos, meus sábios, os sátrapas, os bambambãs ninguém sabe discernir o meu sonho, então manda trazer esse jovem. E aí José se apresenta para Faraó, Faraó conta o sonho para ele, e ele interpreta, Deus dá a ele a revelação. Mas José, no capítulo 41 de Gênesis, o interessante é que José, ele sempre deu a honra ao Senhor.
Ele sempre entregou a honra a Deus. No versículo 14 do capítulo 41, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Queridos, quem somos nós? Quem é o homem para que tu te lembres dele, Senhor? Quem somos nós com nossos defeitos, com nossas fragilidades, com nossos pecados de estimação, com a nossa com a nossa cobiça, com a nossa pequena fé? Quem somos nós? Tudo o que acontece na nossa vida é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glorifique a Deus em tudo o que acontece na tua vida. Dê glória a Deus em tudo o que acontece na tua vida. E Deus vai te dar ainda mais. Porque do Senhor vem a provisão para nós. Do Senhor vem tudo aquilo que nós temos. Esses dias eu estava ensinando para o Bernardo, eu fui orar com ele, eu falei: filho, o que você ora quando... Porque ele está ficando meio espertinho, né? Aquele espertinho. A gente sempre fez questão dele orar com voz alta. Ora em voz alta, agradecendo a Deus pelo alimento. Ele orava, tal. Aí ele agora viu a gente orando de olhos fechados, apenas na nossa mente, aquela oração introspectiva. E aí eu mandei ele orar, ele fechou os olhos e fez alguns segundos de silêncio e abriu os olhos. Aí eu falei: B, ora. Ele: já orei, pai. Eu falei: o que você orou? Porque quando a gente ora, a gente tem que agradecer a Deus. Sabe por que você está comendo essa comidinha gostosa que a tua mamãe fez? Foi Deus quem deu pra gente, filho. Sabe por que a gente tem uma casa pra gente chamar de nossa, tem um teto sobre a nossa cabeça? Foi Papai do Céu que deu pra gente, filho. Sabe por que o papai todo dia sai 6:30 da manhã para trabalhar? Porque Papai do Céu deu um trabalho pra gente. Tudo que nós temos vem do Senhor, queridos. Nós não temos nada em nós que a gente possa dizer foi pela minha própria força. Não é, nunca vai ser. Sempre é Deus na nossa vida. O crente, ele vive da provisão divina, não vive do seu intelecto, da sua condição. Ele vive da provisão de Deus e da vontade dele. Amém? José disse: olha, não está em mim esse negócio, Faraó. Eu vou orar ao Senhor e Deus vai dar a interpretação do sonho. Tanto é que quando José apresenta a interpretação do sonho para Faraó, o Faraó diz: quem há em toda a terra, versículo 38, acharíamos porventura homem como este em que habita o Espírito de Deus? Você tem dons, você tem a tua sabedoria que Deus lhe deu. Você poderia fazer as coisas e dizer que foi você. Mas você pode dar honra a quem tem honra. Você pode glorificar a Deus na tua vida. E você vai ver como é que isso vai voltar para você em forma de bênção, a lei da semeadura. E Faraó honra José. Dá ele a honra, dá ele um status, dá ele soberania no Egito. E ao cabo de alguns dias, acontece exatamente da forma como José havia dito. 7 anos de fartura. Faraó mandou construir, acerca daquilo que José o instruiu, mandou construir galpões para estocar mantimento em todas as partes do Egito. Havia galpões cheios de cereais, cheios de mantimento durante 7 anos. Tudo que se colheu, daquilo que se plantou, a 5ª parte era recolhida. E ele guardou aquilo ali para os 7 anos seguintes que viriam, que seriam 7 anos de fome. Isso ensina para a gente alguma coisa. A gente precisa ter sabedoria para administrar aquilo que Deus tem nos dado.
sabedoria para administrar a nossa casa, sabedoria para administrar o nosso salário, sabedoria para administrar a nossa vida, a nossa família. Não toque a tua vida a toque de caixa, um dia após o outro, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, planeje, ore ao Senhor, peça sabedoria. Porque Deus vai dar sabedoria a quem pedir sabedoria. A Bíblia fala que Ele dá sabedoria, Ele dá sem moderação, Ele dá muita, se você pede. E aí, guardados os mantimentos, vem o tempo da fome. A fome alcança não só o Egito, mas também toda a terra, inclusive a terra de Israel. Do Jacó, da sua família, dos 10 filhos que lhe restaram, só que agora tem 11, porque a mãe de José deu à luz a Benjamim, o filho caçula de Israel, o irmão mais novo de José, e durante o parto ela morre, e Benjamim fica para consolo de Israel. Os irmãos de José vão para o Egito para pegar mantimento, e lá a gente vê a provisão de Deus cuidando do seu povo. Deus tira da onde seria difícil de se receber e dá para você que é o filho dele. A gente vê pela vida e a história do povo de Israel, desde Abraão até aqui, José, como é que a bênção na vida dele veio através das dificuldades. Ele foi abençoado dentro da casa dos seus pais, ele foi abençoado dentro daquela cisterna que era um plano de morte, mas Deus não permitiu que seus irmãos o matassem. Ele foi vendido como escravo e levado para o Egito, que pode parecer, que tempo é esse? Que prova é essa que está sobrevindo? Calma, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Você está passando pelo Egito, está sendo apresentado no Egito agora, e às vezes você está dentro de um lugar que não é a tua vontade. Calma, descansa em Deus. Deus transforma a maldição em bênção, para a honra e para a glória do nome dele. José era um homem de visão, era um homem jovem, mas ele tinha uma visão que vinha da parte de Deus. Ele era um homem que tinha caráter, ele era um homem que tinha simpatia, ele era um homem que aproveitou a oportunidade que se lhe foi dada, ele era um homem que pensava positivo, mostrando sabedoria nas suas posições, era um homem de coragem. E José, no final da sua vida, ele se mostrou um homem perdoador. Talvez de todas as virtudes que nós vamos ver na vida de José, a gente pode citar que o perdão era uma das maiores, porque depois de ser maltratado, quase morto, vendido como escravo, ele perdoa os seus irmãos. Você já experimentou a bênção de liberar perdão? Liberar perdão é como se você tirasse uma tonelada daqui de trás e você coloca para lá, porque levar o peso do rancor, da mágoa e não perdoar faz mal para você, faz mal para mim. Então a gente precisa perdoar, a gente precisa aprender a perdoar. Num país como o nosso, onde em tempos como esse que a gente está vivendo, de tanta tribulação assolando as nossas vidas, a gente tem costume de transformar tudo em paisagem, né? Tudo vira paisagem. Você está andando na rua, você vê a quantidade de pessoas que não usam máscara. Está andando na rua, você vê a quantidade de pessoas conversando nas esquinas. Parece que o Covid foi embora, né? Mas não. Ontem eu estava escutando o noticiário e eu ouvi que morreram mais de 100 pessoas por causa do Covid só ontem. Então a gente está vivendo num país que ainda está sendo assolado
onde a gente pode correr risco de vida ainda por causa do Covid, as dificuldades aumentam, e não só o Covid, por causa do desemprego, a gente tem aí o número da violência aumentando. A moral do homem, do país onde a gente está vivendo, está decaída. Tu vê cada um projeto que os nossos governantes estão apresentando aí fora para destruir a família, para acabar com a honra do pai e da mãe. É propaganda na TV que honra uma mulher no lugar do pai e os valores trocados, e parece que as coisas vão acabar mal, né? Foi assim com José também. Parecia que tudo ia acabar mal. Mas com a história de José, a história de Abraão, lá de trás, todo o ciclo de erros e acertos, de sementes ruins plantadas e a colheita ruim por causa da semente ruim na vida de Jacó, e depois ele planta uma boa semente, ele colhe o bem daquilo que ele plantou, a gente aprende que não existem dificuldades que Deus não possa resolver. Não existe situação difícil que a gente tenha sido ofendido ou maltratado e que a gente não possa perdoar. A gente pode até passar pelo momento da dificuldade, pelo momento da prova, mas se a gente está plantando a boa semente, se a semente que você está plantando é boa, não é a semente do engano, uma semente de fé, uma semente que é regada pela confiança que você tem no Senhor e principalmente, alicerçado pela palavra, vai terminar bem. A luta vai passar e tudo vai ficar bem. Não é jargão não, viu? Não estou aqui lançando profetada na tua vida não. Eu estou falando para você o que é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos promete. Porque para aquele que bater, a porta vai se abrir. Aquele que buscar, vai encontrar. Então, queridos, vamos aprender com os ensinamentos que a gente tem no Antigo Testamento a como nos comportar hoje. Como é que a gente deve conduzir a nossa vida hoje. Sabe aquele desafio que eu falei para você lá no início, lá atrás? Você poder fechar os teus olhos e ver qual é a semente que você está plantando hoje na tua vida. Espiritualmente, moralmente. Qual é a semente que você está plantando? Porque é isso que você vai colher. Mas, como Jacó fez, a gente pode mudar a semente. A gente pode quebrar a maldição. A gente pode quebrar esse tempo ruim que sucede um acontecimento após o outro, um acontecimento após o outro. Eu estava conversando com um colega de trabalho esses dias, ele falou: Cocino, você já surfou? Já pegou onda? Eu falei: você tá louco? Eu tenho medo de ficar na beirinha, na praia, quem dirá pegar onda. Ele: cara, eu entrei numa escolinha de surf. Eu quero aprender a surfar porque eu acho um esporte bonito, eu acho legal, o cara que sobe na onda, ele vai deslizando na água, e aquela onda ali atrás, o poder, aquela força ali, o camarada controlando uma prancha, acho isso muito bacana, e eu tô querendo aprender esse negócio, mas eu vou te falar uma coisa, não é tão fácil como a gente vê da areia não, porque para você chegar lá, no local depois da arrebentação, que é para onde você fica esperando vir a onda e você vai subir na onda para você deslizar sobre ela, até chegar lá você precisa passar pelas ondas. E o mar, ele tem uma seção. Se você aprender a contar a maré, a cada tantos minutos vem uma onda, a tantos segundos vem uma onda e vem outra. Então você vem com a tua prancha remando, 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 e vem uma onda e você tem que passar por debaixo dela ou tentar quebrar ela por cima, porque ela vai tentar te derrubar. E aí você sai do outro lado todo esbaforido e já tem outra onda em cima e dá na tua cabeça e você fura ela por baixo para chegar do outro lado. E aí quando você pensa que não, já vem uma outra e uma outra. Mas depois que você passa por aquelas ondas difíceis, depois da arrebentação,
Ele falou: Cocino, você não tem noção. Que lugar é aquele depois da arrebentação? E eu tirei um ensinamento espiritual ali para mim. Depois de cada luta, cada batalha que veio, cada prova, cada desafio para a nossa vida espiritual, a gente vai enfrentar, a gente vai passar, a gente vai mergulhar e vai sair do outro lado até chegar lá no lugar da calmaria, que é o lugar que Deus tem preparado para os seus filhos. Qual é a semente que você tem plantado, querido? Entre o ponto de partida e a bênção, tem um tempo da provação. Não desista, Deus não vai desistir de você. Pode parecer que é difícil, mas se o Senhor está do nosso lado, não existe impossíveis para Deus. O Senhor vai nos honrar, se nós propormos no nosso coração honrar o Senhor na nossa vida. Honre o Senhor. Não tenha medo dos desafios que a vida vai te apresentar. Coloca o Senhor na frente. A promessa aquele que fez a promessa, ele é fiel e poderoso para cumpri-la na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. A gente só precisa crer. Crer e andar nos preceitos do Senhor. Porque não adianta de nada eu crer e não praticar. Eu saber que eu tenho que fazer e não fazer. Eu ter que ter um tipo de comportamento, eu ter outro totalmente diferente. Não vai, não cola. Não casa. A gente precisa plantar a semente certa, para lá na frente a gente colher o fruto dessa semente boa que nós estamos plantando hoje pela fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos porque a tua palavra é maravilhosa. Ela mata a nossa fome, ela sacia a nossa sede, ela abre os nossos olhos, ela é o travesseiro para a nossa cabeça. A tua palavra nos esclarece, ela nos alimenta, ela nos transforma, Senhor. E os ensinamentos que nós vimos aqui através do povo de Israel, do nascimento desse povo, do cumprimento da promessa sendo feita, a realização dela, trazem muitos ensinamentos para nós. E a gente entende, Pai amado, que o Senhor é o dono da promessa. O Senhor é aquele que empenhou a tua palavra quando disse que se eu crer, vai ser salvo eu e a minha casa. Se eu descansar, eu vou achar descanso no Senhor. Se eu trocar o meu jugo pelo teu, o meu fardo passa a ser leve. Eu creio nessas promessas. Eu creio que se eu for fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida. Eu creio, Pai amado, que um dia eu vou vê-lo face a face. Aleluia. Eu creio, Pai amado, nas promessas que um dia, quando a trombeta tocar, ou quando o meu tempo aqui acabar, eu vou estar com o Senhor na glória. Eu creio. Eu creio. Isso é a bênção. É lá que nós esperamos. É lá que está o nosso coração, porque como diz a tua palavra, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Nós cremos, ó Pai amado, nas tuas promessas e nós queremos aprender contigo, Espírito Santo de Deus, qual é a semente boa que nós devemos plantar. Quebrando as maldições na nossa vida, de um plantio em que só traz destruição, um plantio em que só traz engano, onde há tristeza, consequências ruins por escolhas ruins. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a transpor esse período entre a promessa e a concretização da bênção. Que nós possamos ser sábios no Senhor. Que nós possamos ter discernimento do Senhor para nos comportar como devemos, para viver os nossos dias da forma como o Senhor quer que vivamos. Nos ajuda porque somos pequenos, nós não temos sabedoria, nós somos frágeis. A gente não sabe orar como convém. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos do Senhor.
Abençoe nossos irmãos, ó Pai amado, que estão participando conosco aqui nessa live. Nos dê, Senhor, que essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, que ela possa nos alimentar e que ela não nos seja roubada do nosso entendimento e que nós possamos ter sabedoria e praticá-la, não somente ser ouvintes da Tua palavra, que possamos praticar e que Teu nome seja glorificado na nossa vida. Te oramos também, ó Pai amado, pela vida dos nossos pastores. Abençoa a vida do Teu servo, pastor Vanderlei, na condução do Teu rebanho ali na nossa igreja. Abençoe a vida do pastor Lélio, na condução do Teu rebanho ali na nossa congregação em Campo Grande. Abençoe a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Teu povo, ó Pai amado, possa clamar cada vez mais, com coração contrito. Que o Teu povo possa chorar, ó Pai amado, para ver o tempo da libertação, para ver o tempo em que essa doença será dissipada de sobre a face da terra, e que Teu nome seja glorificado, ó Pai amado. Que o homem possa dar honra ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nos abençoe, nos dê um final de noite na Tua presença e um final de semana abençoado. Abençoe os pais pelo final de semana do Dia dos Pais. Nos dá força, nos dá sabedoria. Que possamos ser pais honrados, mas principalmente que sejamos pais segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E que possamos, Deus, em nome de Jesus, viver uma vida conforme a Tua palavra e que honre o nome do Senhor nas nossas vidas. Te oramos assim agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive, reina e reinará para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Querido, que Deus o abençoe. Deus abençoe, irmão Humberto. Deus abençoe os nossos irmãos que chegaram aí ao longo da live, e que nós tenhamos um final de semana abençoado na presença do Senhor. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Você que é filho, abençoe a vida do teu pai, ore por ele, abrace, beije, enquanto você tem o teu pai aí, tá? Abrace, beije e honre, em nome de Jesus, tá? E só reforçando, tá? Domingo agora não haverá trabalho na nossa igreja na parte da manhã, tá bom? O único culto que vai acontecer nesse domingo vai ser às 18 horas. Então, se você ainda não se inscreveu e se ainda dá tempo, vai lá e se inscreve. E você que se inscreveu, não falte, porque você, dessa forma, vai estar tirando o lugar de outra pessoa. Então, se você deu o teu nome, compareça ao culto. Vamos adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Um abraço para o meu sogro, para minha família lá na Paraíba. Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pais a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe, queridos.